Eu falei do presidente Lula e eu lembro que eu tive uma conversa com um colega nosso, o Raimar, lá de Chapuri, e a gente Raimário, colega nosso. conversava se o Chico Mendes ele não tinha potencial para se tornar essa figura tal qual o Lula, assim. O que que tu acha? O Chico Mendes, ele me lembra, inclusive, uma frase, ou um provérbio, uma palavra, que Jesus falou. Não estou comparando o Chico Mendes a Jesus. Uhum. Estou dizendo que me lembra uma frase: não há profeta sem honra na sua própria terra. Isso aconteceu porque Jesus chegou em Nazaré e o pessoal da cidade de Nazaré disseram, e ele não pôde fazer milagres. E aí questionaram por que é que ele não fazia milagre. Mas não é esse o José? Não é esse o Jesus, o Yeshua, filho de José e de Maria? E não moram aqui entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? De onde vêm essas coisas aí, essas pregações? Ele não pôde fazer milagre porque as pessoas conheciam ele. Diziam, é o filho do José, se esse menino aí tá, é doido. Esse menino tal. Então, o Chico Mendes, ele tanto é que ele era reconhecido internacionalmente por uma pessoa que lutou em defesa da vida da Amazônia. Agora, a propaganda contra isso foi cruel, foi perversa, foi muito perversa. O meu avô e a minha avó, no Seringal Carme, colocação Cachoeira, um dia chegou o capataz da fazenda do Seringal, que foi comprado, foi transformado em fazenda, mas na beira do rio os seringueiros não saíram. Chegou um capataz chamado Eusébio. Dona Maria, seu Bianô, onde é que vocês vão sair aqui dessa terra? Essa terra é do coronel. Essa terra é do coronel. Seu Eusébio, nós estamos aqui há mais de 60 anos, seu Eusébio. Essa terra é nossa. Isso aí já tinham tocado fogo em carro de seringueiro em um bocado de lugar. Há 60 anos naquela terra ali, tinha que entregar, por quê? Porque a terra foi vendida para alguém que estava vindo de outro lugar e queria explorar a pecuária aqui. Então, quem não conhece essas origens não pode compreender a história do Chico Mendes. Não pode compreender a história do Chico Mendes. Não, acha que ele era um preguiçoso. Esses dias eu ouvi alguém falando, eu não respondo mais. Eu estou com 60 anos, tem coisa que eu relevo, eu não quero saber o que é que estão pensando ou dizendo, não interessa mais. Eu ouvi a pessoa falando, Chico Mendes era um vagabundo, era um cachaceiro, era um preguiçoso. Isso não é verdade, cara. A pessoa tem que mergulhar. Você tem que mergulhar na história do personagem. Você tem que mergulhar no contexto histórico. No contexto histórico, né? Você tem que... Na luta da classe, né? A luta. Porque por muito tempo se popularizou essa questão do conceito de luta de classe como se fosse uma coisa de esquerda, como se fosse uma coisa de comunista. Mas qualquer pessoa hoje tem que ter uma consciência do que é a classe, divisão de classes e de como isso interfere na sociedade. Inclusive, também quem é criando, pessoal, estude para saber a relevância que tinha naquela época, em meio a tanta gente influente que tinha dinheiro e contratava pistoleiro, uma pessoa se levantar do nada, pobre e com apoio apenas de outros seringueiros e bater de frente com essa galera que era como se fosse hoje uns povos mafiosos, né? Se a gente estivesse falando de Nova York, se a gente estivesse falando de Nova York, Astério, esse cara ia ser um puto herói, ia ter vários filmes dele hoje. Ed, Só que como é acre, velho. Eu vi coisas, cara. Eu sou de Brasileia, eu morei ali na época mais difícil que estava acontecendo aquilo, a morte do Chico Mendes e a morte do Ivair Gino. Eu era chefe da Casa da Agricultura em Brasileia, eu conheci o Ivair Gino. Eu estava lá quando o Júlio, que era o motorista do caminhão, da secretaria que transportava os produtores para a feira, disse, Astério, mataram o Ivair Gino. Deram um monte de tiro nele. Quem foi Ivair Gino? Eu não sei quem Foi um trabalhador também, ligado ao STR de Chapuri, ao sindicato. Era um cara que incomodava o latifúndio, incomodava aqueles que organizavam os crimes na região, entendeu? E outros vieram também, como teve o Wilson Pinheiro e tal. Quer dizer, isso é nossa história, cara. Isso é nossa história, né? A gente tem que saber disso. Agora, às vezes você opinar, você fazer uma crítica sem conhecer o contexto, sem conhecer a história, eu só lamento. Eu não debato mais isso, eu só lamento. Entendi. Tem uma idade, né, Astério, que eu já vi várias pessoas falando sobre isso, que não é mais importante provar que tá certo, né? Não é. Não é mesmo, tô te falando, não é mesmo, porque... Será que isso é uma coisa que o casamento ensina, Astério?
Não, sabe, olha, eu fiz 60 anos agora em fevereiro. Eu fiquei tão feliz. Falei para meus filhos, para os netos lá. Eu falei, olha, eu não me lembro na minha vida de ter... Não teve, assim, nada, porque estamos no meio da pandemia, não teve nada, né? E eu falei, nunca me senti tão feliz em um aniversário como eu fiz 60 anos de idade. Assim, eu olhei para trás e já vivi tanta coisa. Eu sei de tanta coisa que não pode ser dita, que o jornalista diz. Ele fala nas entrelinhas, nas linhas, né? Eu fui um cara de televisão assim durante 13, 14 anos. Falei disso muita coisa, mas tem tanta história. Eu sinto isso quando eu leio a coluna, a sua e a do Crica. Eu sinto que tem que para ser jornalista em geral, que escreve matéria do dia a dia, de assalto e tal, é uma coisa. Mas eu sinto que lendo coluna política tem uma coisa mais assim romântica, assim, como se fosse a leitura de um livro, que você percebe que tem alguma coisa ali, mas que não é dita, também de propósito, não foi um erro. O que eu mais gosto hoje é de ler e de escrever. O que eu mais faço hoje é ler e escrever, né? Eu gosto de escrever e fazer essa coluna. Eu acordo eu estou aqui, já era para me estar dormindo, porque eu deito 8 horas todo dia. 8h30, né? Lá em casa. Por quanta consideração, muito obrigado, Astério. Pois é. Aí eu acordo 3h30, todo dia, 3h30, 4 horas, né? Aí eu levanto, faço café e já vou escrever. A minha coluna é feita 4 horas da manhã, de 4 às 5, às 6 ali, que eu tenho mais tranquilidade e tal. E aí eu também já vou... Eu escrevo muita coisa, mas também não publico, né? Tá tudo lá, um dia, se meus filhos quiserem, tudo eu escrevo. Todo dia eu escrevo. Sabe por quê? Porque a escrita, ela alivia a certa angústia que a gente tem na vida. A angústia, ela faz parte da... Tem gente que, por exemplo, o cara vai para a igreja, né, qualquer denominação aqui, Senhor, me livra dessa angústia. Não vai livrar da angústia. A angústia é natureza humana. É a natureza, esse ser que você é e não é ao mesmo tempo, que você não sabe nem quem é.